Boa noite a todos e a todas. Vocês que estão nos assistindo para conhecer nossas propostas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esperamos a contribuição de todos para que tenhamos um Conselho de Arquitetura e Urbanismo mais acolhedor, interativo e que incorpore novos olhares e ações, contemplando todos os arquitetos e urbanistas de Mato Grosso do Sul. A Chapa 3, Elas por Todos, é formada por 22 mulheres, arquitetas e urbanistas, de diferentes áreas de atuação, diferentes cidades do estado de Mato Grosso do Sul e de faixas etárias variadas. Eu sou Bia Meneghini, formada pela Uniderp, e atuo nas áreas de arquitetura e urbanismo, arquitetura de interiores e paisagismo. Sou conselheira substituta do CAU-MS e sou candidata a conselheira titular para a próxima gestão. E tenho como suplente a arquiteta Júlia O'Hara. Agora eu vou passar a palavra para a arquiteta e urbanista Denise Demirjian, que é candidata ao Conselho Federal, para conversar um pouco conosco. Boa noite, Boa noite a todos. Eu sou muito honrada de estar aqui nessa oportunidade, né, junto com a Bia, com a Neila, para a gente estar conversando sobre a nossa chapa e as nossas propostas. E uma breve apresentação, né? Para quem não me conhece, sou arquiteta urbanista, como a Bia disse, e atuo mais na área de projetos para saúde, né? Edificações de saúde, arquitetura comercial. E atualmente também sou a diretora da Regional MS, da ABDH, né? Que é a Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E sou arquiteta urbanista há mais de 26 anos. E, como disse a Bia também, candidata a conselheira federal, e tem como parceira suplente, né, a Marta Martinez, que também é arquiteta urbanista, né, que tem muita experiência nessa área do planejamento urbano, inclusive foi diretora-presidente do Planur, e atualmente ela trabalha com consultoria em diversos municípios aqui do nosso estado. Bom, falando sobre Conselho Federal, né, que é um cargo que realmente de suma importância. Então, vou explicar um pouquinho assim o que seria, né, o nosso papel. O conselheiro federal, ele compõe com o CAU-BR, né? Praticamente ele compõe o CAU-BR representando os arquitetos e urbanistas, né, da sua unidade federativa. Então, assim, todas as resoluções, né, todos os códigos, todas as normativas, procedimentos, né, condutas éticas, elas são definidas a nível nacional, no CAU-BR, né? Então, lá é onde tudo acontece, praticamente. E de lá se delibera para as unidades estaduais, para os CAUs, no caso de cada estado, né? Então, eu presumo, assim, penso, né, que o conselheiro federal, ele é a voz do conselho estadual, que por sua vez é a voz dos arquitetos urbanistas do seu estado. Então, para isso, a gente precisa realmente estar bastante integrado. Eu acho que o conselheiro federal, ele tem que estar muito bem, como é que a gente pode dizer, imbuído das atribuições, né, que são pertinentes enquanto lá no Conselho Federal, e também das proposições, né, das questões relativas ao seu estado, aos profissionais de arquitetura do seu estado. E para a gente poder ser voz, né, no Conselho Nacional, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo no nosso estado, né? E como que a gente pode propiciar esse diálogo, como que a gente pode, de repente, estar se informando dos anseios, né, dos desejos, das críticas que muitas vezes os nossos colegas profissionais têm da atuação no conselho, né? E também das sugestões, porque muitos também de nossos colegas podem ter sugestões interessantes para agilizar o atendimento do conselho, para, de repente, contribuir em outras questões, né? Inclusive nas questões
das comissões permanentes, das comissões especiais que são conduzidas pelo Conselho. Então, assim, eu acho que é muito importante essa participação do conselheiro, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, como se fosse um mediador, um interlocutor, que ele vai estar justamente fazendo esse trabalho de levar do CAU nacional para o CAU estadual aquilo que foi deliberado lá, e da mesma forma a gente poder levar as proposições do CAU estadual após, né, promover discussões, conversas, debates, né, com os profissionais arquitetos, para, de repente, revisar, alterar ou até propor novas normativas lá junto à nacional. Né? Então, assim, existem várias comissões muito interessantes, até uma das possibilidades enquanto federais, a gente pode também estar propondo comissões especiais, extraordinárias, para ver soluções, né, discussões e contribuições para criarmos cidades mais justas, equitativas, sustentáveis. Aliás, assim, cada vez mais eu acho que se faz premente que o arquiteto e o urbanista esteja presente em todas as oportunidades possíveis, né, de estar opinando e falando a respeito da construção de cidades. Então, junto a órgãos públicos, junto a universidades, junto, de repente, a entidades representativas. A gente, inclusive, viu recentemente uma carta, né, do próprio CAU, fazendo sugestões, né, aos candidatos, né, na política, propondo, de repente, algumas orientações, algumas sugestões. E eu acho que isso pode se acontecer de uma forma bastante abrangente a partir do momento que nós enquanto profissionais, né, de arquitetura, encontremos no CAU, né, estadual, de repente, acolhimento, facilidade para poder estar discutindo, para poder estar recebendo informações, de repente, para poder ter mais transparência, inclusive, da própria atuação do conselho, o que o conselho pode realmente nos ajudar, né? De que forma a gente pode também contribuir para que a valorização da nossa profissão aconteça, como fazer, de repente, denúncias, né, se for necessário, no caso, que uma das atribuições do nosso conselho é a fiscalização, né? Então, assim, essas questões que me falam mais alto, inclusive, que afetam, que são as questões de urbanidade, né, de qualidade de vida, eu acho que nós, arquitetos, temos um papel muito preponderante nesse quesito. Né? Então, nós precisamos valorizar a nossa atuação, principalmente nos fazer presentes nessas discussões públicas. Né? Haja visto, por exemplo, essa situação toda que todos estamos atravessando, que é a questão da pandemia, né? E quantas questões de ordem pública, de saúde pública, né, de educação, quantas coisas realmente foram necessárias se mobilizar em curto espaço de tempo, né? Quantas questões foram, de repente, necessárias se discutir e nem teve muito tempo de angariar respostas, né, assim, de larga quantidade, vamos dizer assim, com muita gente, porque era premente, a resposta tinha que ser imediata, então foi naquela tentativa do erro e acerto, né? Então a gente pôde acompanhar-se de perto a necessidade de engenheiros, a necessidade de arquitetos, a necessidade de estrategistas, de planejadores, para poder desenvolver uma solução, né? Então eu acho assim, poxa, é importante que isso esteja também em questões cotidianas da nossa cidade, sabe? A gente precisa realmente aprimorar, criar esse hábito de pensar a cidade, de pensar a qualidade de vida e de pensar o nosso papel enquanto arquiteto e urbanista. E aí, como conselheira federal, eu acho que posso contribuir, né, justamente levando esses anseios, esses desejos, né, que a gente vai construir junto à nacional. E também, né, fazer o caminho de volta, lógico. Né? Então, nesse sentido que eu acho muito importante uma grande interação realmente entre os conselheiros estaduais e o federal,
E eu posso falar assim, com muita satisfação que a experiência de trabalhar com essas 22 mulheres já é uma grande satisfação mesmo, porque assim, a gente se reuniu, né, e construiu uma proposta e estamos todas realmente trabalhando com muita vontade para fazer o melhor. Né? E aí, essas outras questões mais pertinentes aos nossos desejos como eu me enquadro também, né, como profissional arquiteta, relativo às questões do CAU estadual, né, assim, a nossa representatividade, como que a gente pode, de repente, tá falando, tá colocando para os nossos conselheiros estaduais, vou até passar para a arquiteta Neila, né, para ela poder estar falando um pouco mais dessas propostas no âmbito estadual, de como que a gente pode estar mais integrado e interativo com os nossos colegas arquitetos, né, para que possamos realmente fazer a diferença na nossa gestão. Neila. Então, agora nós vamos ver a arquiteta e urbanista Neila Janes, que é candidata a conselheira estadual e vai começar a falar das nossas propostas como conselheiras estaduais. Tudo bem, Neila? Tudo bem, gente? Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui apresentando propostas da Chapa 3 para toda essa galera que está aí nos ouvindo, nos vendo. E vou começar me apresentando, então. Eu sou arquiteta urbanista já há quase 35 anos. Eu sou formada na primeira turma de arquitetos e urbanistas do Mato Grosso do Sul. Essa é uma situação que me orgulho muito, né? Porque o estado recém-formado teve, então, a sua primeira turma de arquitetos formados no solo sul-mato-grossense em 1985. Eu sou arquiteta e urbanista também da Prefeitura Municipal de Campo Grande, já há 25 anos. Também atuo como profissional liberal, fazendo consultorias nessa área de planejamento urbano. Fui professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp por 14 anos. Nesse período, contribuí com a formação de mais de 1.000 arquitetos e urbanistas que estão atuando aí em todo o estado do MS, nas várias cidades do Mato Grosso do Sul, alguns, inclusive, fora do estado. E também eu já sou hoje conselheira titular do CAU-MS, né? Estou pleiteando permanecer como conselheira agora numa outra chapa, a Chapa 3, Elas por Todos. E dentro do conselho, eu sou também a coordenadora da Comissão de Ensino e Formação e da coordenadora da Comissão Temporária de Equidade de Gênero, CETEG. E quero aproveitar, né, o que a Denise já falou aí como propostas do Conselho Federal e também falar um pouquinho mais sobre as atribuições do CAU. Né? Nós precisamos ter em conta, ou seja, precisamos compreender muito bem qual é o papel do CAU, né, do Conselho de Arquitetura. O Conselho de Arquitetura ele foi criado pela Lei número 12.378, de dezembro de 2010, que é a mesma lei que regulamenta a nossa profissão de arquiteto e urbanista, né? E estabelece como finalidades do CAU orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquiteto e urbanista. E, além disso, também tem a incumbência de zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional. E também defender o aperfeiçoamento do seu exercício, visando a melhoria da qualidade de vida, a defesa do meio ambiente e a preservação do patrimônio cultural e histórico nacional. Então, vejam vocês que nós, arquitetos e urbanistas, temos uma incumbência muito grande perante a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos. É importante a gente lembrar também que o único profissional que tem a formação, o título de urbanista, somos nós, arquitetos. Somos nós que temos a formação específica para atuar nas cidades, no planejamento das cidades. Então, nós temos como obrigação contribuir com esse planejamento das cidades.
né? E isso tudo, na verdade, que a gente falou que são atribuições do CAL, desde que o CAL foi criado, já vem sendo feito. Mas é preciso urgentemente ser aperfeiçoado, né? O CAL já tem 9 anos de existência e precisa, então, ser aperfeiçoar o seu atendimento aos profissionais, à sociedade, né? Afinal de contas, ele tem a finalidade de proteger a sociedade dos maus profissionais. E ao proteger a sociedade dos maus profissionais, o CAL está também protegendo os bons profissionais, aqueles que praticam a arquitetura e urbanismo com responsabilidade, ética e disciplina. Então, dentro daquelas atribuições que falamos, eu vou já apresentar algumas para vocês. Por exemplo, no sentido de orientar. O que é proposta da Chapa 3 para orientar, né? Nós temos que atuar no sentido de orientar todos os profissionais, não só aqueles que são recém-formados, mas todos aqueles que já estão formados há 20, 30, 40 anos. Nós precisamos orientar no sentido de observar as boas práticas da arquitetura e urbanismo, no sentido de cumprir com o Código de Ética e Disciplina. Nós precisamos também auxiliar a formação dos novos arquitetos e urbanistas, né? Quando a gente auxilia na formação dos arquitetos e urbanistas, quando eles ainda estão lá na faculdade, nós já podemos ajudar a diminuir o grande número que nós temos de denúncias a respeito de ética, a respeito do mau exercício profissional, que são cometidos muitas vezes por jovens arquitetos sem experiência, né? Então, esse orientar significa que nós precisamos promover cursos, palestras, cursos de aperfeiçoamento, de qualificação profissional. Mas como fazer isso? Nós, da Chapa 3, estamos com a intenção e, estando lá no Conselho, nós vamos criar uma escola virtual de arquitetura e urbanismo do CAL-MS. O que significa isso? Essa escola virtual vai ter uma plataforma online em que todos os arquitetos de qualquer lugar do estado possam acessar esses cursos, essas palestras, né? Informações gerais específicas da atuação do arquiteto e urbanista. Eu, como ex-professora, sou o tempo todo perguntada via Facebook, via WhatsApp, né? Alunos que às vezes estão lá no interior, estão com dificuldade de alguma informação, eles me procuram para tirar dúvidas. Então, essa plataforma online, essa escola virtual, ela vai ter também essa finalidade. Também a finalidade de aproximar os arquitetos e urbanistas do CAL. Né? Nós fizemos recentemente uma enquete aqui via online, né? Fizemos uma enquete perguntando aos arquitetos e urbanistas do Mato Grosso do Sul o que eles gostariam, né, de ver gostariam que o CAL fizesse após as eleições. Grande parte das respostas foi que o CAL precisa se aproximar dos profissionais, que o CAL precisa ser mais interativo, menos burocrático, tem que atingir todos os arquitetos que estão lá no interior. Foi muito falado sobre essa questão da aproximação, de ter um canal direto de discussão, de tirar dúvidas, inclusive de denúncias. Né? Então, essa plataforma, essa escola virtual de arquitetos e urbanistas vai ter essa finalidade, não só de promover, deixar disponível toda a informação necessária, mas também ser um canal de discussão, um canal de debate, junto com os arquitetos de todo o estado. Né? Vai, inclusive, aproximar mais o CAL de todos os profissionais. Né? Então, nós precisamos também atender para outra questão, o disciplinar, que é uma outra das finalidades do CAL. Disciplinar. Disciplinar em relação ao quê? Ao exercício profissional, aplicação das leis,
tanto leis que amparam a sociedade, quanto as leis de amparo aos profissionais. Nós precisamos apoiar as entidades, nós precisamos divulgar, né, de todas as formas possíveis o código de ética e disciplina, e isso nós vamos conseguir fazer por meio dessa plataforma virtual, dessa plataforma que é online e que todos os arquitetos podem acessar. Qualquer dúvida que um arquiteto recém-formado, ou mesmo aquele que já tem 20 anos de profissão, tenha sobre as suas atribuições, sobre a legalidade das suas ações, sobre documentação, vai estar disponível lá na plataforma, ou então vai ter alguém disponível para atendê-lo nessa plataforma, né? Forma rápida. Outro ponto importantíssimo, né, que já foi falado, inclusive, pela Denise, e é uma das maiores reclamações, e apareceu muito na nossa enquete, é que a fiscalização precisa ser melhorada e aperfeiçoada. Existe muito exercício ilegal da profissão. Basta a gente procurar na internet, ler notícias, que a gente vê o oferecimento aí de projetos, né, arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, a preço de banana, como se estivéssemos numa feira, né? Muitos caneteiros, pessoas que estão aí caneteando projetos, sem muitas vezes saber qual é a sua responsabilidade, sem muitas vezes saber que aquele ganho fácil vai prejudicar não só ele, por causa da sua responsabilidade, mas prejudica o mercado de trabalho de todos os profissionais. Então, a fiscalização ela é muito, muito importante. Então, nós precisamos ter um sistema de fiscalização, né? Na enquete apareceu justamente isso, fiscalizar obras em todos os níveis, em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, né? Coibir essa ação do exercício irregular, né, da profissão. E, para isso, nós todos, arquitetos, podemos, por meio de uma plataforma, podemos nos transformar em fiscais, né? As próprias prefeituras, é preciso fazer convênio com todos os municípios para que lá nos municípios as próprias prefeituras possam fazer as denúncias. Mas, acima de qualquer coisa, nós precisamos de um plano estadual de fiscalização. E nesse plano, nós temos que começar primeiro com a orientação. Eu acredito piamente que arquitetos bem orientados, lá na sua formação, lá no início do seu exercício profissional, nós já vamos conseguir uma atuação digna, né, dos arquitetos dentro da sua área de trabalho. Então, começando pela orientação. Depois da orientação, também a parte de curso, né? Oferecimento de cursos, palestras e tudo mais. Então, esse plano estadual, ele pode funcionar de forma sistêmica, né? Cada uma das partes envolvidas tem a sua responsabilidade e tem o seu papel na fiscalização. O que nós não podemos é ter um ou dois apenas fiscais para fazer todo o trabalho e continuarmos a ter os caneteiros, a ter os maus arquitetos funcionando no estado inteiro. Então, né, falei aqui com vocês sobre essas 3 atribuições: o orientar, o fiscalizar, o disciplinar. E agora eu passo, então, para a Bia, para ela dar continuidade aí nessa apresentação de propostas. Lembrando que nós estamos já apresentando propostas, inclusive baseadas, além do que foi registrado no site do CAL, aquelas que nós ouvimos. Nós precisamos ouvir melhor o que o arquiteto e urbanista tem a dizer, né? A hora que nós escutamos, que nós ouvimos, nós podemos dar respostas. E esse é o principal papel. Bia, com você. Obrigada, Noela. Muito obrigado. Então, dentro de todas essas propostas que a gente ouviu da Neila, são coisas viáveis,
fazer, não são coisas caras, são coisas que dá para a gente fazer. É só a gente ter, como ela falou, é a gente ter um plano. Uma coisa que todo mundo reclamou é que a nossa profissão não é valorizada. Então, como é que a gente faz valorizar tanto a profissão quanto o profissional? É com campanhas. A gente vai fazer campanhas que não precisam ser muito caras, porque as redes sociais estão aí para nos ajudar. Campanhas valorizando a profissão. E entrar nos grupos sociais com um representante do CAU e esse representante levar para o CAU essas reivindicações da sociedade. Porque não adianta só ir como representante e não trazer nada. Então, a sociedade está pedindo uma coisa e o CAU está com a mesmice dele. Então, nossa proposta é entrar mesmo, trazer o arquiteto para perto do CAU e o CAU ir para perto da sociedade. Ele ficar inserido lá na sociedade. Ainda dentro disso, tem muitas atividades que estão acontecendo por aí que o CAU precisa se antenar, ele precisa ficar atento às mudanças, como a Denise mesmo falou, da sociedade. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa nova acontecendo. Então, a gente está sugerindo abrir editais para desenvolvimento de projetos, por exemplo, de estudos referentes à sustentabilidade, novas agendas urbanas, responsabilidade social e ambiental, equidade de gêneros, enfim, trazer a sociedade, as ideias da sociedade também para o Conselho, porque a nossa sociedade não é mais a mesma de 20 anos atrás, e aliás, nem de 10 anos atrás. Então, o CAU precisa estar atento a essas modificações. E a nossa proposta é inserir o CAU na sociedade e a sociedade ser um braço ajudante do CAU. Então, são nossas propostas dentro dessas funções que o CAU tem. Então, e complementando, né, então, o que a Bia já estava dizendo, né, das reclamações sobre a valorização profissional, nós temos, então, proposta específica também para o aperfeiçoamento profissional. Nós precisamos, né, como já foi dito lá no começo, como atribuição do CAU, lutar pelo aperfeiçoamento da arquitetura e urbanismo. E ao lutar pelo aperfeiçoamento da arquitetura e urbanismo, nós estamos lutando por uma sociedade mais justa e equitativa, né? Democrática, solidária, uma sociedade em que todos nós, todos os habitantes da cidade, tenhamos os mesmos direitos de usufruto. A gente tem os mesmos direitos no papel, mas nós não temos os mesmos direitos na vivência da cidade. Então, como que nós podemos resolver isso? Né? Participando ativamente da construção da cidade. Recentemente, nós tivemos discussão do plano diretor da cidade de Campo Grande. Quantos arquitetos e urbanistas participaram dessa discussão? Hoje nós temos uma cidade que está previsto um plano de expansão da área urbana que vai dobrar a área urbana da cidade, sendo que nós não temos infraestrutura em toda a cidade. Como que nós vamos dobrar a área urbana? Uma área de expansão desse tamanho? Quais foram os arquitetos que participaram dessa discussão? Então, essa discussão ela pode e deve acontecer dentro do CAU. O CAU ele precisa trazer a discussão para si, né? Levar a discussão para a sociedade, chamar todos os arquitetos para participarem. É uma atribuição, e não é apenas com um representante dentro do Conselho Municipal da cidade que nós vamos conseguir isso. Né? Os profissionais, eles não podem representar a si mesmo. Né? Lá no Conselho Federal também. O conselheiro federal, como a Denise muito bem falou, ele precisa representar todos os arquitetos do seu estado. Ele não pode ir lá representando a si mesmo.
né, tirar as políticas da sua cabeça. Ele precisa debater dentro do Conselho Estadual, ele precisa debater junto, criar mecanismo de discussão junto a todos os arquitetos, né? E o Conselho Estadual é a mesma coisa, né? Os representantes nas diversos conselhos municipais ou ONGs, ou seja, quais forem as instâncias de participação, né, precisam ter o seu representante contribuindo na discussão e não representando a si mesmo. Um outro ponto importante que foi falado também na nossa enquete, vários profissionais falaram sobre assistência técnica em habitação de interesse social, né? A famosa ATIS, que os conselhos, o CAL hoje tem, né? Uma verba, um percentual de recursos destinado à disseminação, propagação e ampliação aí dessa atividade de assistência técnica. Então, muitos profissionais falaram, né, que isso não só deve continuar, e é lógico que vai continuar, não só vai continuar, como nós pretendemos ampliar essa discussão também com toda a sociedade. Uma das sugestões foi que se fale de bioconstrução junto aos programas sociais de habitação, né? É uma discussão muito interessante. Nós precisamos parar de reproduzir aquela habitação de interesse social que não está vinculada às necessidades específicas da população moradora, né? Que não está vinculada à região onde ela vai ser produzida. E isso é um debate que tem que acontecer dentro do CAL, né? O apoio às outras entidades que nós temos IAB, ABAP, Sindarc, né? São entidades que também contribuem para o aperfeiçoamento profissional. Cada um tem suas atribuições, mas juntas, somadas as atribuições de cada entidade com as atribuições do CAL, nós podemos revolucionar a nossa atuação. Mas nós precisamos estar unidos, nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Nós sabemos hoje que as entidades têm dificuldades financeiras, porque não existe obrigação do arquiteto e urbanista ser afiliado a essas entidades. O CAL é a única instituição de arquitetos e urbanistas, né? É uma autarquia que tem recursos. Então, pode fazer parcerias, né? E fazer editais em que possa favorecer, né, o trabalho das entidades em conjunto com o CAL. Né? Então, essas mudanças todas, desculpa, Denise, eu já vou te dar a fala, só é conseguida se fazermos juntos. Tá? Então, é isso que o Elas por Todos quer. Nós queremos novos olhares e novas ações para o CAL-MS. Pode contribuir aí, Denise. Só queria comentar, pegando o gancho aí da Neila, né, sobre essa questão das entidades. Então, assim, a ideia é trabalhar realmente em conjunto, né? Então, se nós podemos, por exemplo, enquanto conselho, firmar parcerias com entidades que estejam alinhadas com o mesmo propósito do CAL, né, que é a valorização, né, da nossa profissão, que é a aplicabilidade da ética no exercício profissional, né, que de repente venha a atender também aos anseios da sociedade na questão de proteção, né, do mau exercício. Então, por que não? Isso que eu acho interessante, porque ninguém vai sozinho, né, ninguém vai longe sozinho, né? A gente precisa realmente ter essa permeabilidade, porque se a gente quer atingir a sociedade, atender a sociedade, que é o nosso papel, a gente precisa fortalecer as estruturas que permeiam a nossa sociedade. Por isso é necessário ter a pluralidade, né? A gente precisa realmente ouvir todos os setores. E eu acho que nós também temos disponibilidade para começar um exercício, né? E pela nossa profissão, já começassem a exercitar a nossa voz. Aquilo que não adianta ficar só reclamando em rodinhas, né? A gente tem que começar agora a fazer, não só reclamar, a também buscar soluções, a dar voz, a dar uma orientação àquilo que a gente quer melhorar. Porque reclamar é fácil, mas e aí? Como que eu posso melhorar? Porque não adianta nada você reclamar do conselho e, de repente, você também não está sendo
de repente, com atitudes tão éticas, né? Às vezes você também, a omissão também é uma coisa que desfavorece, né? Quando você não se importa, né? Porque então, eu acho assim, na questão até do que a Neila falou sobre o plano de fiscalização, foi uma coisa que surgiu até na nossa, conversando, né, na nossa chapa, de a gente propor um plano anual, assim, um plano nacional de fiscalização, assim, uma diretriz que pudesse, de repente, orientar as unidades, né, estaduais, de repente, dar uma condição de ela se estabelecer de uma forma mais eficiente, né? De repente, de ela poder acontecer de várias formas, até como a Neila falou, através da plataforma, né? Através de um chat, às vezes, criar canais de comunicação que sejam mais acessíveis, né? E, assim, até aproveitando, assim, roubando um pouco a ideia da minha parceira de conselho, a Marta sempre falou de criar banco de ideias. A gente tem tantos municípios carentes de profissionais, né? E assim, às vezes, temos profissionais que estão a fim de contribuir e não sabem como, né? Então, por que não criar uma rede de contribuição, né? Nesse sentido? Às vezes, soluções, às vezes, dificuldades de alguns municípios, dificuldades são semelhantes em outros, dadas as devidas proporções, a regionalidade, e de repente a gente pode estar contribuindo. Quantas ações a gente tem visto, né? Às vezes até não por arquitetos, mas alguns já até vimos de arquitetos também, né? Propondo assim, essa reunião de soluções para a sociedade, né? Então, por que nós não podemos auxiliar os municípios, de repente compor bancos de soluções, de ideias para problemas urbanísticos, para problemas que, de repente, de saneamento? Por que não também interagir com outros profissionais? Eu acho que essa é uma hora em que a gente pode estar pensando de uma forma muito mais abrangente, não só, porque por mais que você tenha lá na lei quais são as atribuições do CAL, que você tem lá, né, que é zelar, orientar, educar, fiscalizar, mas a gente precisa ter além disso. Eu acho que tem um olhar maior que isso, porque nós somos arquitetos e urbanistas, temos as condições para poder estar discutindo isso daí, mas isso não nos impede de ouvir outros segmentos da sociedade e de compor parceria com outros segmentos da sociedade, porque a sociedade ela não se constrói sozinha. Para ser justa, equitativa, ela precisa ter essa integração. Então, isso que eu queria contribuir no caso, que era uma das ideias, né, da gente poder estar vendo isso de uma forma, até levando isso ao CAL-BR, né, como uma das formas da gente, de repente, estar observando, né, as regionalidades, as especificidades e também como as unidades podem estar contribuindo dentro desse plano, né, desse planejamento e desse critério de fiscalização que a gente gostaria de contribuir e fazer. Falei muito bom, Denise. Eu acho que as palavras-chave são essas mesmo. É parceria, ninguém faz nada sozinho. É parceria com a sociedade, é parceria com as entidades. As entidades sempre trabalharam com parceria com empresas, com universidades, com faculdades, com cursos de pós-graduação, e elas conseguem fazer isso. Então, é uma coisa boa, é uma parceria boa que o CAL pode deixar para as entidades fazerem, que elas vão fazer bem. E isso é benefício para todo mundo. É benefício para os arquitetos e é benefício para o conselho também. Uma coisa sempre puxa a outra. O que tiver bem situado, bem localizado, ele vai trazer valorização para o profissional, ele vai trazer valorização para a profissão também. Então, é isso que a gente quer. A gente quer um conselho forte, um conselho que tenha bastante braços, que abrace todo mundo, que abrace a sociedade, que abrace as entidades e que ele se fortaleça com todo mundo junto. Que os arquitetos merecem isso. Então, a Chapa 3 está pensando nesse fortalecimento do nosso conselho. Bia, eu agora, enquanto você falava, né, eu estava me recordando aqui. É importante a gente falar um dado para todos aqueles que estão nos ouvindo, a respeito, né, da atividade profissional do arquiteto e urbanista.
Uma pesquisa do próprio CAL mostra que 85% das construções que são edificadas no país são feitas sem auxílio profissional. Nem arquitetos, nem engenheiros participam. 85%. Né? E a gente vê aí que muita gente está fora do mercado porque fala, não tem trabalho para todo mundo, o mercado está saturado. Na verdade, é o nosso olhar que precisa mudar. Né? O que o CAL pode contribuir para fazer com que a sociedade reconheça o trabalho do arquiteto urbanista? Como que o CAL pode contribuir para que arquitetos se unam para criar entidades, ONGs, coletivos, para atender essa população de baixa renda que está lá na periferia e que nem sabe que existe arquiteto urbanista? Né? Nós temos muito mercado de trabalho, mas que precisa ser melhor reconhecido. Nós precisamos atuar melhor nesses setores que estão distantes do arquiteto urbanista. E nós temos que chegar lá. Nós não temos que esperar que essa população venha nos procurar, porque eles nem sabem da nossa existência. Então, nós temos que buscar esse campo de trabalho. Gente, 85%, né, de construções sem o responsável técnico. Então, existe sim muito mercado. Né? Então, a gente pode ver que boa parte desse mercado está justamente na habitação de interesse social ou de uma população de menor poder aquisitivo. Então, a ATIS, assistência técnica, ela é fundamental. Né? É fundamental que a gente tenha mais profissionais com essa capacitação. E o CAL pode, sim, ser o grande indutor, né, do desenvolvimento junto aos profissionais e sociedade. Como disse a Bia, né, nós podemos e temos condições de abraçar aí toda a sociedade. Chapa 3, elas por todos, juntos somos mais fortes, né? E precisamos desses novos olhares e novas ações também. Precisamos sempre aprimorar o que nós já temos. Não é só olhar, é agir também. Ok, então? Está com você. Boa noite a todos, agradecemos a audiência de vocês. Logo, logo a gente vai estar fazendo outras e nosso trabalho continua. Esperamos vocês no dia 15 com Chapa 3, Elas por Todos. Vamos lá, Denise, para a foto. Visitem nossas redes, lá nós temos todas as propostas detalhadas. Elas por Todos MS no Facebook e Elas por Todos MS no Instagram. Até mais. Muito obrigada, menina. Tchau, gente. Boa noite.